Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Agora a gente vai falar do mercado de opções dentro dos derivativos financeiros. Bom, no mercado de opções é negociado o direito de comprar ou de vender um bem por um preço fixo numa data futura. Quem adquire esse direito de comprar ou de vender deve pagar um prêmio ao vendedor, que é a remuneração desse vendedor por estar dando essa opção da pessoa comprar ou de vender. Esse prêmio, então, permite a opção de comprar ou de vender o referido bem na data futura por um preço previamente acordado. Eu vou colocar aqui diferentes exemplos, diferentes situações, para que a gente consiga entender, então, no detalhe como é que funciona o mercado de opções. Então, olha só, vamos pensar o seguinte. Eu tenho essa pessoa aqui, que ela é um investidor, e ela está com vontade de comprar determinada ação em uma data futura. Ela não quer comprar hoje, ela quer comprar no futuro. E aí, hoje, né, essa ação está sendo negociada ao preço de R$ 5, né, dia 12/9. E essa nossa pessoa, ela quer comprar no dia 12/10, né, então, um mês depois. O preço de hoje é R$ 5 e o preço que essa nossa pessoa ela quer comprar é de R$ 5,10. Mas, Renan, por que ela quer comprar pagando a mais do que o que está valendo hoje? Bom, pode ser que essa ação aqui ela esteja com uma perspectiva de subida, né? E de repente essa pessoa ela está acreditando que lá no dia 12 de outubro, essas ações aqui elas vão estar valendo R$ 6, R$ 6,60, R$ 7, ou seja, mais do que o que ela pretende comprar. Se for 5,15, 5,20, 5,25 já é mais do que o que ela vai pagar, que é 5,10. Tá? Então, percebam que o nosso titular, a gente já vai começar a denominar aqui as pessoas, o nosso titular, ele acredita que essas ações vão estar acima de 5,10. E ele vai, portanto, comprar o direito de comprar essas ações na data de vencimento ao preço de 5,10. Tá? E para ter esse direito de comprar as ações a 5,10, ele vai pagar um prêmio ao lançador, que é a pessoa aqui na outra parte que vai assumir o compromisso de vender essas ações a 5,10 lá na data de vencimento, tá? Então eu tenho o titular, que é quem tem o direito de comprar essas ações, e tem o lançador, que é a pessoa que vai assumir o compromisso de honrar o direito aqui do nosso titular. Para isso, então, o lançador recebe o prêmio, né, para ter esse compromisso, e o titular paga esse prêmio ao lançador. O prêmio ele vai variar de acordo com a negociação que está sendo feita, tá? Quanto maior a perspectiva de valorização dessa ação aqui em uma opção de compra, maior vai ser o preço do prêmio. Aqui no nosso exemplo, para comprar a ação, o titular paga o prêmio ao lançador de 30 centavos por ação. E isso ele paga hoje, tá? Então ele vai pagar hoje esses 30 centavos para ter o direito de comprar essas ações lá no dia 12 de outubro ao preço de 5,10. Então, ação em 12/9 ele não compra, ele só compra esse direito de comprar essas ações e por conta disso ele paga o prêmio. Aí a gente vai ter um contrato e esse contrato é um derivativo, porque o seu preço, né, ele advém de um ativo subjacente, que são essas ações. Nesse contrato, a gente vai ter aqui o preço da ação em 12/9, que é hoje, né, atualmente R$ 5, o preço de exercício, que vai ser daqui a um mês, 5,10, que é o preço pelo qual o titular ele vai ter o direito de comprar essas ações, o vencimento, o prêmio por ação, então 30 centavos por cada ação, e o desembolso pelo direito, ou seja, quanto que o nosso titular vai ter que pagar no total
por ter esse direito de comprar as ações. E quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar 30 centavos por ação. Como ele vai comprar 100 dessas ações, ele está desembolsando R$ 30. Para ele ter lucro, a gente vai ver que ele vai ter que pelo menos ter essas ações negociadas no mercado a 5,40, né? Porque daí ele consegue 5,40 para cima, porque daí ele consegue então compensar o que ele teve que pagar de prêmio e além disso, né, o que ele vai pagar por essas ações que é 5,10. Com 5,40 para cima, ele já começa a ter um lucro. Então vamos ver diferentes cenários do que pode acontecer nessa situação aqui. Cenário 1, 12/10. Agora a gente foi para a data de vencimento aqui dessa nossa opção. O preço da ação foi para R$ 6, tá? Então, em 12/9 estava 5, em 12/10 foi para R$ 6. A gente tem que lembrar que o nosso titular ele tem o direito de comprar essas ações por 5,10. Como ele tem esse direito, né? Afinal ele pagou o prêmio por conta disso, isso ficou estabelecido no contrato. Nessa situação aqui, vale a pena ele comprar as ações por 5,10, porque elas estão sendo negociadas no mercado a R$ 6. E a gente vai conseguir calcular qual que é o lucro desse nosso titular. Então, o lucro vai funcionar assim. Se ele fosse vender essas ações no mercado ao preço de R$ 6, ele compra a 5,10 e ele vende na sequência a R$ 6 no mercado e a gente consegue, então, entender o lucro dele. Então, ele vai vender a R$ 6 100 ações, mas ele teve um custo, não teve? Ele teve o custo de ter comprado essas ações a 5,10, quantidade de 100, e de também ter pago 30 centavos a cada ação por ter esse direito de comprar as ações. Então, o lucro total dele vai ser de 600 menos 510, menos 30, que é o total que ele pagou ali de desembolso. Então, o lucro aqui do nosso titular foi de R$ 60 no total nessa operação. Lembrando que é o que eu comentei, tá? Ele começa a ter lucro quando o preço da ação está acima de 5,40. Se a ação estiver exatamente a 5,40, ele só compensou o risco, porque daí eu teria a seguinte situação, eu teria o preço de R$ 6, de 5,40, perdão, que é o que está sendo negociado no mercado, ele conseguiria R$ 540 no total. Como ele desembolsou 5,10 para cada ação, ele gastou 510 e como ele ainda teve que pagar o prêmio de 30 centavos por cada ação, a gente teria então que o lucro dele seria zero. Ele só compensou essa operação toda. Qualquer valor abaixo de 5,40, se ele for vender essas ações, ele vai ter um prejuízo, tá? E do outro lado aqui, o lançador ele recebeu esse prêmio de 30 centavos e ele tem o compromisso de vender essas ações a 5,10. Nesse caso, como o preço da ação estava em R$ 6, ele vai ter um prejuízo, tá? E a gente pode calcular o prejuízo dele pensando que na hora aqui ele vai ter que comprar essas ações a R$ 6 e vai ter que vender elas a 5,10, que foi o que estava estabelecido no contrato. Então a gente calcula o prejuízo dele da seguinte forma, né? 5,10 foi o que ele vendeu cada ação pelo total de 100 ações, mais o que ele ganha por conta disso. Ele ganha o prêmio, que é 30 centavos por cada ação, e ele também vai ter que desembolsar aqui R$ 6 por cada 100 ações. Aí quando a gente for fazer a conta, tá? Na verdade isso aqui é o que ele ganha, 5,10 a cada 100 ações, mais 30 centavos. E o que ele desembolsa é R$ 6 para cada uma das 100 ações. Quando a gente for calcular o ganho total aqui do lançador, é 510 mais R$ 30. Só que o desembolso dele foi de 600, então o prejuízo é de R$ 60. Então, numa situação aqui onde a gente tem um titular e um lançador, uma parte vai ganhar e a outra parte vai perder, né? Elas têm posições diferentes do que elas acreditam que vai acontecer com o mercado. Aqui o titular, ele estava acreditando que as ações fossem subir. O lançador, ele acreditava que as ações fossem cair de preço e se elas caíssem, ele teria lucro, como acontece aqui no cenário 2, tá? Se essas ações no vencimento elas estivessem sendo negociadas a R$ 4,80, então um preço menor do que o preço atualmente da ação e um preço menor que o preço de exercício também, a lógica seria o contrário, tá?
Nesse caso, o nosso titular, o que é que ele tem estabelecido em contrato? Ele tem o direito de comprar as ações a 5,10. Essas ações estão sendo negociadas no mercado a 4,80. Faz sentido ele comprar a 5,10 se ele pode comprar no mercado a 4,80? Não, até porque se ele comprar a 5,10, né, ele vai estar pagando a mais do que no mercado, e se ele for tentar vender, ele vai ter que vender a 4,80. Então ele teria um prejuízo muito grande. Nesse sentido, o titular ele não exerce o direito de comprar as ações. A gente marca com X aqui porque essa negociação não vai acontecer. O direito ele virou pó. A gente não utiliza o direito aqui. Mas ainda assim o titular ele teve um prejuízo, não teve? Qual que foi o prejuízo dele? O prejuízo foi o que ele pagou pelo prêmio dessas ações. 30 centavos por ação, são 100 ações, o prejuízo total do titular foi de R$ 30. Do outro lado aqui eu tenho um lançador. O lançador, nessa situação, ele não vai precisar fazer nada, porque o titular não exerceu o seu direito. Então ele não vai ter que vender as ações. Dessa forma aqui ele teve um lucro, e esse lucro foi de R$ 30, porque foi o que ele recebeu a título de prêmio, tá? Então, cenários diferentes aonde eu tenho o lucro do titular e aonde eu tenho o lucro do lançador. Numa, o preço da ação ela caiu, né? Ou melhor, o preço da ação subiu, e na outra, o preço da ação ela caiu. Um outro ponto importante aqui que a gente tem que entender é que o lucro do nosso titular aqui ele é infinito. Como assim, Renan? Nessa situação aqui onde eu tenho uma opção de compra, que a gente chama de call, o lucro do titular ele pode continuar subindo à medida que o preço da ação vai subindo. Então, se a ação, ao invés de R$ 6 estivesse a 7, o lucro ia subir mais. 8 ia subir mais ainda. R$ 30, né? Muito difícil de acontecer, sair do preço de 5 para 30 num prazo de um mês, mas se acontecesse, o lucro do nosso titular ia subir na mesma proporção. Então, como teoricamente essas ações elas podem subir ao infinito, em uma opção de compra, o lucro do nosso titular também pode subir ao infinito. Cada vez que as ações sobem, o lucro dele acaba subindo também. E se o lucro dele pode subir ao infinito, o prejuízo do lançador, que é o contrário disso, pode também ir ao infinito. Então, o lançador pode ter um prejuízo ao infinito em uma opção de compra. E no cenário 2 aqui, né, aonde a gente tem o preço caindo, o prejuízo total do nosso titular vai ser o que ele pagou pela ação, né? Porque se a ação cair aqui mais do que ela caiu, cair a 4,50, cair a R$ 4, cair a 20 centavos, não importa. Ele só não vai exercer o direito dele, porque não compensa, e o prejuízo total dele vai ser o que ele pagou do prêmio. Do outro lado aqui, o lucro total do lançador em uma opção de compra, ele vai ser só o prêmio que ele recebeu, não vai ter como ele ter um lucro maior do que isso, tá? Então, posições diferentes aqui. O que a gente tem que prestar atenção nesse primeiro momento? Então, quando eu falo de uma opção de compra, eu tenho o direito de comprar um ativo em uma data futura. Eu também chamo uma opção de compra de call, tá? O lucro do titular, ele é infinito aqui, o prejuízo do lançador é infinito, o prejuízo total do titular, ele é limitado ao que ele pagou pelo prêmio, e o lucro total do lançador, ele é limitado também pelo que ele recebeu do prêmio. Um outro ponto importante, tá? O lançador de uma call pode ou não ter as ações previamente, tá? Aqui, quando a gente calcula o prejuízo total, a gente faz um cálculo considerando de que ele não tem essas ações e que ele vai ter que comprar no mercado para conseguir, então, honrar o direito do comprador. Mas se ele, por exemplo, já possuísse essas ações previamente, e chega na data ele só vende essas ações caso necessário, a gente chama de uma call coberta, porque ele já possui essas ações. Caso ele não tenha e tem que fazer a compra, a gente chama de uma call descoberta. Eu também tenho uma opção de venda. Aí as opções de venda a gente chama de put. Se antes o nosso titular ele tinha
o direito de comprar uma ação em uma data futura, agora na put aqui ele vai ter o direito de vender essas ações numa data futura. Então, o titular aqui ele já possui as ações ou também, né, pode eventualmente comprar no mercado e vender essas ações depois, tá? Então, vai vender ações. Hoje o preço está em R$ 5 e o nosso titular ele comprou a opção de vender essas ações a 5,10. Então ele vai vender a um valor maior do que o que está sendo negociado hoje. Tudo bem, pode acontecer. Por ter esse direito de vender as ações, ele vai pagar o prêmio aqui também é de 30 centavos. Do outro lado, agora, o compromisso do lançador é diferente. O compromisso do lançador aqui é de comprar essas ações a 5,10 no preço de exercício. Então, a gente vai ter o contrato aqui, o preço da ação hoje, R$ 5,00, o preço do exercício, que a gente também chama de strike, 5,10, o vencimento, o prêmio, o desembolso. Olha só, cenário 1, preço da ação foi para R$ 4,60. Lembrando que no mês anterior ela estava sendo negociada a R$ 5,00. Será que no cenário 1, o nosso titular, ele vai exercer ou não o direito dele de vender essas ações a 5,10? Aqui ele vai exercer, porque ele vai vender algo a 5,10 que está sendo negociado no mercado a 4,60, então é vantajoso. Se ele vai exercer o direito dele, do outro lado, o lançador ele vai ter que assumir a obrigação que ele teve de comprar essas ações ao valor de 5,10. E daí a gente pode calcular aqui o lucro do titular e o prejuízo do lançador. O lucro do titular vai ser o que ele vai receber menos o que ele desembolsou. E a gente considera aqui como o que ele desembolsou é como se ele fosse comprar essas ações agora no mercado ao valor de 4,60. Então o que ele recebeu? Ele vendeu as ações a 5,10 e vendeu 100 dessas ações. Então ele recebeu 510. O que ele desembolsou? 30 centavos por cada ação, vezes a quantidade de ações. 100 ações, desembolsou 30, menos 460, que é o que ele gastaria se ele fosse comprar essas ações no mercado nesse momento. Lucro total de 20. Do outro lado, o prejuízo do lançador, consequentemente, tem que ser de 20 também. Então, é o que ele ganhou, menos o que ele desembolsou. Como ele precisa comprar essas ações a 5,10, ele vai gastar um total de 510. Uma vez que ele tenha comprado essas ações, se ele for vender elas no mercado, ele vai vender ao valor de 4,60. Então, 460 vezes 100 é o que ele vai receber, 460, e ele também recebe 30 centavos de prêmio por cada ação. Então, 460 mais 30 menos 510, o prejuízo dele foi de R$ 20. E no cenário 2, pensando agora que o preço dessa ação foi a R$ 6,00, acima então do que a gente tinha de exercício, o preço de exercício. Aqui, compensa o titular vender essas ações a 5,10? Não, não compensa e ele não vai exercer o direito dele. E aqui a gente diz que o direito virou pó. Por que ele vai vender algo a 5,10 se ele pode vender no mercado a R$ 6,00? Então ele não exerce. Daí dessa forma, o lucro dele, que vai ser um prejuízo, vai ser o que ele pagou de prêmio. E do outro lado, aí sim, o lucro do lançador vai ser o que ele recebeu de prêmio. Mesma situação de uma call, né? Em um cenário onde é ruim para o titular, o prejuízo máximo dele vai ser o que ele pagou pelo prêmio de poder exercer o direito dele. E também, para o lançador, o lucro máximo vai ser o que ele recebeu pelo prêmio, de ter que assumir o compromisso de exercer o direito do nosso titular. E no cenário 1 aqui, a gente também pode calcular qual que é o lucro máximo do titular e qual que é o prejuízo máximo do lançador. Tem que lembrar que numa call, o lucro máximo do titular era infinito, não era? Se o lucro máximo dele era infinito, isso para o titular, para o nosso lançador, o prejuízo era infinito também, né? Porque conforme a ação fosse subindo de preço, o lucro do nosso titular aumentava, tendendo ao infinito, e o prejuízo do nosso lançador ia para o infinito também. Agora aqui, numa opção de venda, numa put, isso é diferente, porque o titular ele vai ter mais lucro conforme o preço da ação for caindo. Então aqui, com o preço a 4,60, o lucro dele é 20. Se o preço tivesse sido de R$ 4,00, o lucro ia subir. Se fosse de 3, ia subir mais ainda. O problema é que não tem como a gente descer ao infinito,
O máximo que a gente vai conseguir ter é o preço a R$ 0 ou 1 centavo, não tem como descer mais do que isso, não tem como chegar ao infinito. Então a gente diz aqui que o lucro máximo do titular em uma opção de venda, uma put, ele vai subindo conforme o preço da ação vai caindo, mas ele é limitado a quando a ação chega a R$ 100. Não tem como passar disso. E do outro lado a mesma coisa, o prejuízo do lançador ele acaba sendo limitado a quando o preço da ação cai a R$ 0. Então é isso, tá? E agora a gente vai estudar algumas definições em relação a esse mercado de opções. E a gente já entende várias dessas definições, tá? O titular da opção é o comprador da opção, que possui o direito de comprar ou de vender determinado ativo, mas ele não tem a obrigação de exercer esse direito. Ele vai olhar o cenário, se for benéfico para ele, ele vai exercer esse direito. Se não for, o direito vira pó. Lançador da opção é o vendedor da opção, sendo a parte que possui, esse sim possui uma obrigação de atender ao exercício do titular caso este opte por exercer o seu direito. Eu posso falar então que o titular ele tem um direito, mas não tem uma obrigação, e posso falar que o lançador ele tem uma obrigação, mas não um direito. O ativo objeto é o bem, a mercadoria, o ativo que está sendo negociado. No nosso exemplo aqui, a gente negociou ações. Preço de exercício é o preço que o titular vai pagar ou vai receber, se for uma venda, pelo ativo em caso de exercício da opção. Também recebe o nome de strike. E o prêmio é o valor pago pelo titular e recebido pelo lançador para adquirir o direito de comprar ou vender o ativo pelo preço de exercício, preço de strike, na data futura. O que é uma opção de compra? Uma call é o tipo de opção que dá ao titular o direito de comprar o ativo objeto pelo preço de strike na data de vencimento. E uma opção de venda, uma put, é o tipo de opção que dá ao titular o direito de vender o ativo objeto pelo preço de strike na data do vencimento. Titular, então, qual que é o prejuízo máximo do titular? É o preço do prêmio pago. Não tem como ele ter um prejuízo maior do que isso. Qual que é o lucro máximo? Aí depende. Se for uma call, a gente viu que o lucro ele é infinito porque o preço da ação pode subir de maneira infinita. E, quando for uma put, é limitado quando o preço chega a zero. Para o lançador, qual que é o lucro máximo dele? É o preço do prêmio recebido, né? Porque o titular não vai exercer o direito dele quando não valer a pena. E daí, dessa forma, a gente limita o prejuízo do titular e também limita, consequentemente, o lucro do lançador. Qual que é o prejuízo máximo dele? Em uma call é infinito, porque o preço pode continuar subindo, e em uma put é limitado quando chega a zero. Tá? Outros detalhes importantes aqui, pensando na negociação do mercado de opções, tá? A data de vencimento de uma opção, também chamado de dia de exercício, refere-se ao dia da expiração do contrato. Existem duas possibilidades aqui. A opção americana, que permite que o titular da opção exerça o seu direito a qualquer momento antes da data de vencimento. E a opção europeia, que permite que o titular da opção apenas exerça o seu direito no vencimento do contrato. Então, é possível a liquidação antecipada? É possível, mas apenas na chamada opção americana. Na opção europeia, tem que esperar até a data de vencimento. Na Bovespa, o vencimento das opções sempre acontece na terceira sexta-feira de cada mês. Além disso, também existe um código que representa o mês de vencimento e também o tipo de opção, se é uma call ou é uma put. Então, vai ter um código para cada opção que está sendo negociada e para a gente saber se é uma call e se é uma put. E além disso, a gente também saber qual que é a data de vencimento que está sendo negociada, a gente vai olhar esse código aqui. Então, por exemplo, se for em janeiro, uma opção de call, uma opção de compra, vai receber a letra A. E assim a gente vai seguindo até que a partir da letra M a gente começa a ter aqui opções de vendas, tá? Então, com um mês de vencimento em janeiro, fevereiro e assim por diante. Lembrando que sempre vai acontecer na terceira sexta de cada mês. Então, além de carregar essa letra, o código ele também carrega outros elementos. O código de uma opção ele é formado por uma combinação de 5 letras e de 2 números, sendo que as 4 letras iniciais indicam qual que é o ativo objeto da opção. Assim, o código de uma opção da ação da Petrobras, por exemplo, vai começar com
com as letras da ação, Petri. A letra intermediária, ela vai indicar o vencimento e o tipo de opção. E isso a gente consegue através dessa tabela aqui. Os dois números do final do código representam o preço de exercício da opção. Então, olha aqui, eu tenho, por exemplo, essa opção aqui, a BEV F34. O que é que significa de acordo com o que a gente acabou de ver, tá? Primeiro, a BEV é que se refere a uma opção relacionada à Ambev. Depois a gente tem aqui, né, a letra intermediária, que é a letra F. Olhando aqui na tabela, a gente vai saber o que que é. Eu venho para cá e eu vou ter que é uma opção de compra que vai ter vencimento em junho. Então eu estou falando que a Ambev F34, ela é uma opção de compra com vencimento em junho, sempre na terceira sexta-feira de cada mês, da Ambev. E o strike, que corresponde a esses dois números aqui, é de R$ 34. Então a gente já sabe qual que é o preço de exercício, já sabe qual opção que é e sabe a qual ativo ou objeto que está se referindo. Então tem que lembrar aí como é que esses códigos estão presentes lá na B3. Bom, uma outra característica que é importante aqui também é o moneyness, que é uma classificação utilizada na negociação de opções que descreve a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço de negociação atual de seu ativo subjacente. Ele vai fazer uma relação se o preço do exercício está mais baixo, igual ou mais alto que o valor atual do ativo subjacente, como quando a gente negocia uma ação. E aí, os principais moneyness que existem são esses aqui. Eu tenho call in the money, out of the money, at the money e depois eu vou ter o put, né? Put in the money, out the money ou at the money. E daí tem as siglas aqui. Como é que a gente chega nisso? A gente vai olhar de novo o preço atual de negociação. Então, conforme aqui, ó, vamos voltar para o nosso exemplo. A gente vai olhar o preço atual e vai comparar com o preço de exercício. Desculpa, com o preço atual com o preço de exercício que está aqui, tá? Não com o preço que está no vencimento. Aqui também, ó, na nossa put, a gente vai considerar o preço atual e o preço de exercício. E dessa forma, a gente vai dizer qual moneyness que a gente tem aqui. Então, se eu tenho um call in the money, significa que o preço de exercício está abaixo do valor de negociação atual do ativo subjacente. Então, qual que é o preço atual? R$ 5,00. Qual que é o preço de exercício? R$ 4,90. Então, aqui eu tenho uma call in the money. É bom assim? Pode ser, é melhor, né? Porque o preço hoje é 5. E o nosso investidor ele está negociando um contrato onde ele vai pagar R$ 4,90, que é um valor abaixo do que está sendo negociado hoje. Pode acontecer aqui, né, de que as perspectivas em relação a essa ação é de que ela está caindo de valor. Call out of the money. Aqui é quando o preço do exercício está acima do valor de negociação atual do ativo subjacente. Então, preço atual 5, mas para comprar essas ações ele está negociando a 5,10. É exatamente o exemplo que a gente teve aqui no início da aula, tá? Eu tinha uma call out of the money e call at the money. O ATM aqui é quando a gente tem que o preço de exercício é igual ao preço atual de negociação. Então, R$ 5,00 para a compra, no momento atual, R$ 5,00 no preço de exercício. E para put a lógica é o contrário, né? Quando for melhor, é quando o preço de exercício está acima do valor de negociação atual. Então, a venda hoje da ação é R$ 5,00, e o nosso titular ele tem o direito de vender essas ações a um preço acima, 5,10, do que o que a gente tem atualmente no mercado. Put in the money ITM, e é conforme o exemplo que a gente tinha aqui, nessa situação onde o preço de exercício está maior. Out of the money é quando está abaixo, então o preço da ação R$ 5,00 e o preço de exercício R$ 4,90, um pouco mais abaixo do que o preço atual. E o at the money vai ser, então, quando os dois forem iguais, 5 e R$ 5,00. Tá? Então, mostra essa relação entre o preço de exercício e o preço atual da ação. Com isso, a gente consegue também chegar no chamado valor intrínseco da ação, que é a parte do preço da opção
que vem do seu valor real ou imediatamente realizável no mercado. No caso de opções de compra, o valor intrínseco é a diferença entre o preço atual do ativo subjacente e esse preço de exercício da opção. Se essa diferença ela for positiva, a gente diz que a ação ela tem valor intrínseco, tá? Então, eu só vou ter valor intrínseco quando eu tiver aquela situação de in the money. Numa call é quando o preço de compra de exercício ele estiver abaixo do valor de negociação. E numa put é quando ele estiver acima. E o chamado valor extrínseco é a parcela do prêmio de uma opção atribuída ao risco ou ao custo de oportunidade expectativa sobre a evolução do ativo subjacente. Para calcular o valor extrínseco, a gente subtrai o prêmio da opção pelo seu valor intrínseco, caso ele exista, tá? Então vamos ao exemplo aqui. Call in the money, preço da ação em 12/9, R$ 5,00. Preço de exercício, R$ 4,90. Então, está in the money, porque o preço de exercício ele é menor do que o preço atual. E o prêmio aqui é de 30 centavos por ação. Como é que a gente calcula o valor intrínseco? A gente faz o preço da ação atual menos o preço de exercício. Esse é o valor intrínseco, ou também chamado de imediatamente realizável. E o valor extrínseco? Então, aí a gente vem aqui e diminui o prêmio, que é 30 centavos por ação, do valor intrínseco e a gente chega nos 20 centavos. Para put, a lógica é um pouco diferente, a gente só vai ter valor intrínseco se o preço de strike estiver acima do valor atual de negociação desse ativo. Então, se ele estiver em 5,10, significa que eu tenho um valor intrínseco de 10 centavos e para chegar no extrínseco, eu vou fazer o prêmio por ação menos o valor intrínseco e eu tenho 20 centavos aqui. Tá? Em relação às garantias, olha só, o titular ele não precisa depositar garantias, pois o risco máximo que ele está sujeito a correr é de não exercer o direito e perder o prêmio que já foi pago, né? Não tem como o prejuízo do titular ser maior, então por conta disso não são exigidas garantias ao titular. Já para o lançador, sim, tá? Porque como a gente não tem, de maneira geral, como calcular qual que vai ser o prejuízo dele, tem que ter essas garantias. Se a opção ela for coberta, que é aquela situação onde ele já tem o ativo objeto, ele vai, então, utilizar como garantia o próprio ativo objeto. Se a opção ela for descoberta, que muitas vezes é o mais comum, ele vai ter que depositar uma margem em dinheiro ou ainda vai poder utilizar outros ativos aceitos como forma de garantia. Em relação aos direitos e proventos, tá? Se o ativo objeto de uma opção for uma ação que, durante o período de vigência do contrato, distribuir dividendos, juros sobre o capital próprio ou qualquer outro provento em dinheiro, o valor líquido recebido vai ser deduzido do preço de exercício da série a partir do primeiro dia de negociação ex-direito. O que é esse ex-direito? Se refere ao período, né, aonde a data seguinte aonde os benefícios aos acionistas eles já foram distribuídos. Quando esses direitos, então, eles foram exercidos, as ações elas ficam ex-direito, também chamados de ação vazia ou de careca. Isso porque o mercado considera que o prazo para ser beneficiado já passou. Então, só um exemplo para a gente entender. O preço de exercício é de R$ 150. E aí ocorre a distribuição de dividendos num montante líquido de R$ 10. Como é que vai ficar o novo preço de exercício? A gente vai pegar os R$ 150 menos a distribuição de dividendos e vai ficar de R$ 140. Então a gente subtrai o que foi distribuído do valor do preço de exercício. Agora a gente tem aqui as representações gráficas referentes a cada uma das opções, tá? Das calls e também das put. E ela vai mostrar para nós qual que é o lucro e qual que é o prejuízo máximo em cada uma das situações. Então, por exemplo, numa compra de uma call, opção de compra, a gente vai olhar aqui então como é que fica o lucro e o prejuízo do titular da conta. Percebo que esse gráfico aqui, ele tem essa reta que é o preço de ativo no mercado. Aqui eu tenho o preço de strike, aqui eu vou ter a parcela de prejuízo e aqui eu vou ter o lucro. Então, a gente tem que lembrar que em uma call, o nosso titular ele vai ter lucro conforme o preço da ação sobe, né? E isso em relação ao preço de exercício. Então, lembrem que lá no nosso primeiro exemplo eu tinha a seguinte situação. Eu tinha aqui o preço de exercício
ele estava em 5,10. E, por outro lado, eu tinha que, no momento, as ações elas estavam sendo negociadas a R$ 6, né? Isso na data de vencimento. Então, aqui o nosso titular, ele tinha lucro, né? Porque ele poderia comprar essas ações a 5,10 e vender elas a R$ 6. Isso porque o preço da ação está maior do que o preço de exercício. Mas a gente tem que lembrar também que ele só passaria a ter lucro a partir do momento que essas ações estivessem em 5,40, para cima disso. Porque até aqui ele só conseguiu então diminuir o prejuízo dele, ou quando chegou em 5,40, ele conseguiu efetivamente zerar a conta, porque ele teve que pagar 30 centavos de prêmio por ação. E isso a gente consegue ver aqui no gráfico, tá? Então, por exemplo, o preço de strike, 5,10. Até chegar aqui em 5,40, o nosso titular ele não passou a ter lucro ainda. Ele só começa a passar a ter lucro quando esse preço começa a subir mais. Então, por exemplo, se o preço chegou em R$ 6, aí ele começa a ter essa parcela aqui de lucro, tá? Mas enquanto estava em 5,40 e 5,10, ele ainda está com prejuízo. Conforme vai se aproximando a 5,40, aí ele começa a empatar o que ele teve que desembolsar pelo prêmio da opção. Quando chega em 5,40, aí ele conseguiu empatar, né? Porque olha só, para cada ação ele vai pagar 5,10, mas ele também teve que desembolsar 30 centavos. Então, quanto que ele gastou? Ele gastou 5,40. Quanto que está sendo vendida a ação aqui nessa situação? 5,40. Então, 5,40 menos 5,40, isso dá zero. Agora, se essas ações elas começam a valer 5,50, daí ele já passa a ter 10 centavos de lucro. 5,60, 20 centavos e assim por diante, tá? Então é isso. Esse gráfico aqui ele nos diz que à medida que o preço do ativo ele ultrapassa o strike, o nosso titular ele começa a ganhar até que em determinado ponto, quando ultrapassa também o que ele pagou de prêmio por cada opção, a gente começa a ter a parcela dele de lucro e isso vai ao infinito em uma opção de compra, porque lembrem, né, ele vai ganhar conforme o preço vai subindo. E o prejuízo máximo dele sempre vai ficar limitado aqui, que é o que ele pagou de prêmio para ter o direito de exercer a opção de comprar essas ações. Já numa venda, a gente vai olhar então a posição do lançador. Aqui a gente olhou a posição do titular, né? Compra de uma call. Em relação ao lançador, a gente tem a lógica contrária, né? O lucro máximo dele é o prejuízo máximo do titular, que é o prêmio que ele recebeu aqui. E ele começa a ter prejuízo à medida que o preço do ativo passa o valor de strike. Tá? Vai chegar um ponto aqui que vai empatar para ele também, que é quando estiver em 5,40, e a partir disso ele começa a ter um prejuízo que também tende ao infinito, porque o preço da ação pode subir até o infinito, tá? Aqui tem a definição, mas é justamente o que eu falei para vocês. Do outro lado, eu tenho uma compra de uma put, de novo aqui sobre a ótica do titular, tá? Então, mesma coisa, só que agora ele vai ter um lucro maior toda vez que o preço do ativo ele ficar abaixo do valor de strike, tá? Por isso que o gráfico ele fica ao contrário assim. Então, a partir do momento que o preço do ativo consegue superar também o que ele pagou pelo prêmio da opção, ele começa a ter um lucro, mas o detalhe é que esse lucro aqui, ele só vai até o ponto em que o preço da ação chega a R$ 0. Então a gente tem aquela limitação aqui em relação ao lucro máximo do nosso titular da conta. E o prejuízo máximo é o que ele pagou por essas ações, né? É o que ele teve que desembolsar, aliás, pelo prêmio por ter esse exercício de vender essas ações. Do outro lado, numa venda de uma put, eu vou ter aqui a posição do lançador, tá? E para ele também a gente tem o contrário, em relação ao lucro do nosso titular. Ele passa a ter prejuízo à medida que o preço do ativo no mercado, né, passa do strike até que em determinado ponto ele não consegue nem compensar o que ele recebeu de prêmio e aí ele começa a ter o prejuízo e o prejuízo aqui também é limitado a quando o valor da ação chega a R$ 0.
a partir daqui, né, ele começa a ter lucro a partir do momento que o preço do ativo no mercado é maior do que o de strike. Só que ele nunca vai subir o lucro dele, porque nessa opção aqui o titular não vai exercer o direito dele. Então, o lucro ele fica limitado também ao valor do prêmio que ele recebeu, tá? Então, são diferentes formas da gente olhar aqui o lucro e o prejuízo, tanto do titular quanto do lançador. Lembrar que quando eu falo de uma call, né, de uma compra de uma call, o lucro ele é infinito. Tenho que lembrar que o titular ele começa a ter lucro à medida de que o preço do ativo no mercado supera o strike. Lógica contrária aqui para o lançador. Já numa put, pensando pelo titular, ele começa a ter lucro quando o preço de ativo no mercado ele baixa do preço de strike. E o lucro é limitado a quando chega o preço da ação em R$ 0. Tá? Outros pontos aqui que são importantes também é o efeito no prêmio das opções. Aqui a gente quer ver o que pode influenciar no valor do prêmio, né? Quando que o prêmio ele vai ser mais caro ou mais barato. Nos exemplos aqui que eu trouxe para vocês, o prêmio ele sempre estava em 30 centavos, mas ele poderia estar mais caro ou mais barato a depender de alguns fatores. E são esses os fatores que a gente vai ver. Então, o prêmio de uma opção consiste no valor pago pelo titular para ter o direito de comprar ou de vender o ativo, é influenciado por diversos fatores. Taxa de juros, tempo até o vencimento da opção, volatilidade, o preço do ativo objeto e o preço de exercício, o strike. Tá, então vamos lá. Taxa de juros. Ela diz o seguinte, que ela influencia na precificação do prêmio pago, pois ela vai trazer a valor presente o preço do exercício. Tá, então vamos pensar o seguinte. Eu tenho, por exemplo, que o preço de exercício ele é de R$ 100, só para ficar mais fácil de fazer o cálculo aqui. Se eu utilizar uma taxa de juros de 10% e uma taxa de 20%, esse, né, preço de exercício, vamos pensar numa call primeiro. Significa que se esse é o preço de exercício, esse é o valor que o nosso titular ele vai comprar as ações. Ele vai comprar por R$ 100. Quanto menos ele pagar, melhor para ele, né? É melhor pagar menos do que pagar mais. Com uma taxa de juros a 10%, quando a gente for trazer a valor presente, esses R$ 100, vai dar aqui aproximadamente R$ 90. Tá? E se a gente for trazer a uma taxa de juros a 20%, vai dar também mais ou menos aí em torno de R$ 80. Ou seja, com uma taxa de juros maior, a opção de compra trazida a valor presente ela fica mais barata. E por conta disso, o prêmio ele vai subir, porque esse daqui está mais atrativo ao titular dessa call. Tá? Então, quanto maior a taxa de juros, menor é o preço de exercício trazido a valor presente e melhor para o titular. E se é melhor para o titular, o vendedor ele vai cobrar mais. E ele cobra mais aonde? Na hora de precificar o prêmio. Numa put, a lógica é o contrário, tá? Numa put, tem que lembrar que quanto maior o preço de exercício, melhor para o titular, porque ele vai vender em uma put. Então, quanto mais alto ele vender, melhor. E aí, se a gente tem uma taxa de 10%, a valor presente vai dar R$ 90. É melhor vender a 90 ou melhor vender a 80? É melhor vender a 90. Então, em uma put, a gente tem que lembrar que quando eu tenho um aumento na taxa de juros, eu vou ter uma diminuição no prêmio da opção. E, por outro lado, quando eu tiver uma diminuição na taxa de juros, o valor presente aqui ele vai ser maior e isso vai fazer com que seja mais interessante para o titular. Se é mais interessante para o titular, obviamente que o lançador ele vai exigir mais no prêmio, tá? Então, no final aqui tem uma tabela que mostra o impacto dessas variáveis no prêmio da opção. Então, se a variável aumenta, se a taxa de juros ela aumenta, o prêmio ele vai aumentar, o preço da opção que é o prêmio, tá? Numa call ele vai aumentar e numa put ele vai diminuir. Vamos para o próximo efeito aqui. Esse daqui é mais simples, tá? O tempo. O tempo ele também vai influenciar em qual que vai ser o valor do prêmio, né? Ele vai nos dizer se o prêmio vai ser mais alto ou mais baixo. E como é que funciona isso daqui? Ele vai influenciar a probabilidade do exercício do direito. Então pensa o seguinte, eu tenho uma ação hoje que está sendo negociada ao valor de R$ 2. E o nosso titular ele quer comprar uma opção de compra para poder comprar essas ações ao valor de R$ 3. Isso ele quer fazer amanhã. Então, olha só, eu tenho um tempo que é um dia só.
As ações hoje, elas estão sendo vendidas a R$ 2 e ele está querendo comprar uma opção de compra para comprar essas ações a R$ 3 amanhã. Provavelmente, quando for precificado essa opção aqui, o prêmio ele vai ser muito barato, né? Vou colocar aqui 1 centavo por cada ação, porque a probabilidade dessa ação sair de R$ 2 de um dia para passar para cima de 3, né? Vamos supor, para o nosso titular ele ter lucro, né, com o prêmio em 1 centavo, essa ação ela teria que estar a 13,2. Qual que é a chance de sair de R$ 2 de um dia e ir para R$ 3,02 no outro? É muito difícil. Como a chance é muito difícil do nosso titular exercer o direito dele, então o prêmio fica muito barato. Agora, e se ao invés de ser amanhã, essa opção fosse para daqui 1 ano? Daí, quando a gente para pensar, opa, sair de R$ 2 para mais de 3 em 1 ano pode acontecer. Então, hoje, o prêmio ele vai ser maior, né? Daqui a pouco vai ser R$ 1 para cada ação. Não sei, depende do que vai ser precificado no momento. Mas quanto maior o tempo, maior é o prêmio da opção, porque mais chance a gente tem de ficar vantajoso para o titular. Tá? Em uma call, então, quanto maior o tempo até o vencimento, maior é o valor do tempo para a opção de compra. A mesma coisa aqui na put, tá? Segue essa ótica, só que pensando na venda, quanto mais tempo a gente ter, maior a chance de acontecer um evento que vai favorecer ao titular da conta. Do outro lado, eu tenho a volatilidade, que se trata das movimentações que acontecem no preço aqui dos ativos objetos. Quanto maior a volatilidade, é mais fácil também a gente sair daquela situação de R$ 2 para R$ 3 em pouco tempo. Tá? Quanto maior a volatilidade, isso é mais fácil de acontecer. Se a gente tem um mercado onde tem pouca volatilidade, é difícil que aconteçam essas movimentações. Então, se maior a volatilidade, maior vai ser o preço, tanto de uma call quanto de uma put. O preço do prêmio, tá? E o preço do ativo objeto, ele também influencia, tá? Ele mostra uma tendência de alta ou uma de baixa no ativo do mercado. Então, quanto numa call, quando o ativo ele aumenta o preço, o valor da opção da compra também tende a aumentar. Então, se eu tenho que o ativo ele está saindo aí todos os dias de R$ 2 para R$ 2,10, para R$ 2,20, isso vai fazer então que a gente tenha uma percepção de alta nesse ativo. E como o titular ele vai ganhar dinheiro quando a gente tem essa alta, toda vez que aumenta, aumenta também o prêmio da opção, porque como está com essa característica de alta, isso vai beneficiar o titular. Já numa put, um aumento no preço do ativo objeto geralmente leva a uma diminuição no valor da opção de venda, porque aqui a lógica é o contrário, né? O nosso titular ele vai ganhar dinheiro numa put sempre que o ativo estiver desvalorizando. Então aqui a lógica é pensando se o preço do ativo começar a diminuir, aí o prêmio para uma put vai ser maior. O preço de exercício também acaba influenciando, porque ele pode tornar mais ou menos lucrativa a opção. Quando o preço de exercício da opção da compra ele aumenta, o potencial de lucro da opção diminui. Isso resulta em uma redução no prêmio da call, já que o titular da opção terá que pagar mais caro para adquirir o ativo objeto no futuro. E uma put, um aumento no preço de exercício da opção vai elevar a venda, vai aumentar, né, o valor dessa put. Bom, resumindo, se a gente colocar aqui numa tabela fica mais fácil, né? Então, que nem a gente tinha visto. Se a taxa de juros ela aumenta, o preço de uma opção de uma call ela aumenta. Em contrapartida, o preço da opção de uma put vai diminuir. Se o tempo ele aumenta, o tempo de vencimento ele aumenta, o preço de uma opção de uma call vai aumentar e de uma put também, né? Porque quanto maior o tempo, a gente acaba tendo mais chances de isso beneficiar o titular da opção, independentemente se for uma call ou se for uma put. Quanto maior a volatilidade, maior também o prêmio para uma call e para uma put, porque quanto mais volatilidade, mais chance também de acabar beneficiando o titular. Quando o preço do ativo ele aumenta, o preço de uma call aumenta, mas de uma put diminui. E se o preço de exercício ele aumenta, uma call vai diminuir, como a gente viu aqui,
e o preço de uma opção, de uma put, vai aumentar. Então, em resumo, são os efeitos aqui que essas variáveis podem trazer em relação à precificação do prêmio, tanto de uma call quanto de uma put. E agora, em relação à tributação, como é que funciona aqui no mercado de opções? O fato gerador é o ganho, né? Quando a pessoa, então, ela tem um ganho que adveio de uma opção negociada no mercado. A base de cálculo vai ser o quanto que ela ganhou, a alíquota vai ser de 15%, o recolhimento desse imposto vai ser em períodos mensais, a responsabilidade é do contribuinte, igual a gente tem com os demais derivativos. A gente também tem o imposto de renda retido na fonte, que é de 0,005%. É possível a compensação? Ela é possível sim, tá? É possível então compensar as perdas incorridas com os ganhos auferidos no próprio mês ou nos meses subsequentes com outras operações realizadas no mercado a termo, futuro ou de opções, exceto em casos de perdas em operações de day trade que só vão poder ser compensadas com operações que ocorreram no mercado de opções. Em resumo, o que é que se negocia no mercado de opções? O direito de comprar ou de vender um bem por um preço fixo em uma data futura. Onde que ele é negociado? Em mercado de balcão e de bolsa. O tipo do contrato aqui é padronizado. A liquidação, se for uma opção americana, é até o vencimento. Pode acontecer antes, então. E se for uma europeia, só vai aceitar no vencimento. Tá? Então, na opção americana, aceita, por decisão do titular, a liquidação antecipada. Em relação às garantias, pensando, é claro, para o lançador, já que o titular não precisa, é o depósito do ativo objeto, se for uma call coberta, né, se ele tiver essas ações, ou então de dinheiro e outros ativos para esse lançador da opção.